Se você não está nessa situação, com certeza conhece alguém que está. Um problema que está se alastrando de uma forma absurda e que vamos debater aqui para tentar, se por acaso um vídeo como esse chega nas pessoas, ajeitar um pouco isso, porque daqui para frente é só para trás. Qual que é o grande problema? O que está me motivando a gravar isso daqui? Que basicamente, como o próprio título sugere, as pessoas estão basicamente desaprendendo a aprender. Não sabem mais estudar, não sabem mais aprender nada. Fazem de um jeito que acha que aprendeu, mas não. Simplesmente decorou. A gente sabe que existem milhares de problemas envolvidos, principalmente a educação no Brasil. Isso daí é algo óbvio. Eu não vou entrar nisso daí porque já é uma coisa que é um problema. A gente sai da escola saber praticamente nada. No máximo decora uma meia dúzia de coisas e a gente fica reproduzindo e repetindo nas horas das provas e quando a gente vai fazer o Enem e depois a gente nem usa mais. No entanto, esse é um problema que sempre houve, pelo menos aqui no nosso país. No entanto, com os avanços tecnológicos, começou a surgir uma tendência que é o foco principal desse vídeo, que é o uso de inteligência artificial para você aprender coisas. Não, não estou falando de aprendizado de máquina. Estou falando de usar a inteligência artificial para você aprender algo. Isso daí é uma coisa tão estúpida, mas tão estúpida, que, como eu falei, me senti meio que obrigado a fazer esse vídeo porque não é de hoje, na verdade já tem bastante tempo, simplesmente por conta que as pessoas não têm a menor noção de como que uma inteligência artificial, um modelo de linguagem, um modelo de seja lá o que for, funciona, tá certo? Então, para a gente começar, vamos voltar lá para trás, como as pessoas estudavam, como as pessoas pesquisavam. Basicamente, os estudos, seja de qualquer matéria que existe, qualquer assunto, qualquer tipo de temática, era desenvolvido, obviamente em seu princípio, e aí com isso eram feitas anotações, eram feitos registros, eram feitos tudo que se pode ter para preservar esse estudo. Existem alguns casos que foram perdidos esses materiais e etc., mas poucos são os casos. Os de maior relevância acabaram sendo propagados, acabaram sendo bem preservados. Tanto que atualmente a gente permanece utilizando estudos de centenas até milhares de anos atrás. Então, tudo isso era anotado, era passado verbalmente, né? O famoso boca a boca. Com o passar do tempo, livros que são escritos, são impressos, jornal, revista, qualquer coisa. E mais recentemente, né, de, sei lá, uns 30, 20 anos para cá, motores de busca. O famoso Google, Bing, Yahoo, sei lá, tem um monte de motores de busca. Os famosos search engines, que como que funciona? Você digita lá e com base no que você digitou, ele vai tentar encontrar nas páginas da internet que ele navegou algum texto que bata com o que você escreveu. Seja no título do site, seja em algum título no corpo da página, seja em algum texto no corpo da página, seja até às vezes no link do site. Tudo isso é a forma como uma search engine opera, para que quando você pesquisa, ela te retorne os resultados. Se você não sabe disso, agora você está sabendo. Ah, mas eu digitava como fazer não sei o que e aí aparecia, e não tinha nada disso no título e nem no corpo da página, nem nada do tipo. Existem outras formas de fazer toda essa indexação, mas eu não vou entrar em detalhes técnicos por agora, porque não há necessidade. Mas a forma base como isso funciona é essa. Eis que então chegamos na atualidade, em que dois cenários a gente vê presente. Primeiro, a pessoa não consegue ficar mais de um minuto lendo uma folha de papel.
E quando eu digo isso, é um livro, ou um PDF, ou qualquer coisa que seja. Pode ser um livro, mais uma vez, físico ou digital, não importa, qualquer texto. As pessoas não têm mais paciência para ler, e quando lê, não pode passar de duas linhas, como diria as pessoas no WhatsApp, principalmente pessoas mais jovens atualmente. Passou de duas linhas, não leio. Essa é a famosa frase, né? E então a continuação desse problema se dá da seguinte forma: você não está lendo? Você tem uma concentração que está completamente destruída? Por que não assistir vídeos que não duram nem um minuto para você aprender algo? Ora, você consegue ver um monte de coisa em 10 minutos, 10 vídeos diferentes. E aí é onde surge o ponto, nesse primeiro problema que as pessoas nem leem mais, não tem mais paciência nem concentração, e são bombardeadas com essas porcarias. Porque verdade seja dita, não se aprende nada em um minuto. Um minuto não é tempo nem direito para você fechar uma conexão lógica. Você pode ter a forma de estudar que for. Você leva mais do que um minuto para entender alguma coisa em sua totalidade. E às vezes nem isso. Às vezes você precisa de muito mais, precisa de um estudo muito mais intenso para conseguir entender ou ao menos compreender o que está se passando. Dito isso, imagine essa situação. Agora, imagine que as pessoas, além disso, muitas vezes não têm vontade mais de ir lá numa search engine, num buscador e digitar como faz tal coisa. Ah, sei lá, aprender como não sei o que, curso de sei lá o que. As pessoas não fazem mais isso, basicamente. E eis que então, quando as pessoas não recorrem a ficar perguntando toda hora para alguém, mesmo essa pessoa não sabendo e essa pessoa se responder porque pesquisou, as pessoas agora têm uma coisa chamada de inteligência artificial. Nossa, uma coisa mágica que supostamente teria o QI do Einstein, que supostamente seria o negócio assim mais cabuloso que existe, a coisa mais monstruosa, a coisa mais incrível que foi inventada nos últimos tempos. Não exatamente. Se você já viu um vídeo como o do grande Fábio Akita, se não viu, veja, vou deixar aqui em algum lugar. Ele explica de forma simples, mas ao mesmo tempo detalhada, como que um modelo de inteligência artificial funciona. E que de forma muito resumida é o seguinte: você digita alguma coisa, o famoso prompt, você envia um prompt para usar o ChatGPT como um modelo de linguagem de exemplo. Digitou, o que ele vai fazer é pegar cada uma das palavras que você digitou, uma atrás da outra, e ele vai fazer algumas medições, por assim dizer. Ele vai considerar a ordem das palavras. O que eu quero dizer com isso é, se você digitou, por exemplo, oi, e você digitou depois bom dia, isso daí é algo, um cumprimento. O que ele vai fazer é detectou essa ordem de palavras, o que que normalmente se viria depois? Você está cumprimentando alguém, o que que essa pessoa normalmente diria? Oi, boa tarde, alguma coisa assim. Ou seja, uma resposta baseada exatamente no que você colocou. Se não ficou claro, basicamente ele simplesmente vai pegar o que você digitou e vai, com base em um treinamento que foi feito usando textos e artigos e um monte de coisa que há na internet, ele vai pegar o que você digitou e vai responder palavra por palavra, ele analisando todo o texto anterior, pelo menos parte dele, para ele achar qual que é a palavra mais provável, veja, qual que é a palavra mais provável de vir depois daquela sequência de palavras que você digitou somado com o que ele já colocou para você. Isso daí as pessoas não percebem. O que é que as pessoas acham é: ah, eu vou digitar um negócio e aí ele vai me dar a resposta, porque ele pesquisa. Primeiro, ele não pesquisa. Segundo, ah, ele é inteligente, se não encontrou alguma coisa, eu já tentei pesquisar e eu não encontrei, mas o chat GPT conseguiu. Já é um segundo problema, porque, como eu disse, ele não importa se existe esse artigo, essa coisa ou não. O que importa é a ordem das palavras vai afetar diretamente na forma que ele vai te entregar o resultado. O que você digitou não interessa para ele se existe, se não existe. Ele simplesmente vai pegar,
e vai colocar as palavras que ele acha que deve vir logo após o que você disse. Em outras palavras, se você quer comparar o ChatGPT com um motor de busca, você fazer pesquisa com ele, tá errado. Simplesmente tá errado. É uma coisa que não tem nem sentido e nem muito menos cabimento. Por quê? Diferente de uma pesquisa que você, num motor de busca, digita alguma coisa, ele vai caçar por termos que estejam naquela página web, em várias, em milhares de páginas, o ChatGPT ou qualquer modelo de linguagem, por ser treinado com todas essas coisas, por um monte de site, um monte de página, ele simplesmente vai pegar as palavras que ele acha e vai jogando. Se tá certo ou não, não interessa. E muitas vezes tá errado, diga-se de passagem. Pra gente que programa, a pessoa tá lá programando e quer pedir ajuda ao ChatGPT. Uma coisa que eu já vi que é um absurdo, é ridículo. Porque ele não pensa, ele não faz a menor ideia do que ele está escrevendo. Se funcionou é simplesmente por acaso. Por quê? O fato dele te retornar um código é porque aquele código já existe em algum lugar, ou seja, você ou pesquisa e encontra aquilo, ou então ele vai gerar alguma coisa que não vai funcionar. Se funciona é porque em todo o treinamento dele, muitas vezes ele encontrou aquele mesmo padrão. Seja qualquer palavra-chave num código, logo em seguida novamente essa palavra, uma próxima palavra-chave, depois uma outra, depois uma outra, depois uma outra, depois uma outra, e que no final das contas faz exatamente o que você quer. Mas adivinha só, se ele conseguiu resolver seu problema, não é porque ele pesquisou, não é porque ele pensou, é porque ele chutou com base em alguma coisa que existe e acertou. Agora, supondo que você não saiba digitar um bom prompt e nem esteja a fim de pesquisar, não queira ir atrás do seu problema. O que ele vai fazer é criar uma coisa completamente doida, se é que vai criar, porque, mais uma vez, ele depende diretamente do que já existe, ele não pensa, ele não é uma inteligência de verdade, é um modelo de linguagem. Ele simplesmente vai ou dar um erro, dizer que não sabe o que fazer, ou vai começar a jogar um monte de código, um monte de palavras-chave de uma linguagem de programação que você selecionou para ele utilizar, mas não vai funcionar, simplesmente. Ah, mas eu vi fulano de tal. Não. Se funcionou é porque já existe isso em algum lugar, entendeu? Ou então, muita sorte dele ter acertado na combinação certa. Mas é aquela coisa. Você se confiar numa coisa dessa não faz sentido. Existem algumas coisas, como, mais uma vez, para programadores, coisas como o famoso GitHub Copilot, que é basicamente isso que eu acabei de escrever. Ele, por ser treinado com um monte de código, ele sempre vai ficar te sugerindo, ah, aqui você quer digitar tal coisa, mas não é porque ele sabe, é porque ele acha que é provável. Ele tá vendo tudo que você tá escrevendo ali, todo o programa, e com base naquilo, na hora que você tá digitando, ele já analisa e, com base em tudo que ele já encontrou, ele simplesmente decide, ah, vou informar isso aqui, vou dar essa opção para você selecionar e já não ter que digitar mais nada. Mas não é porque ele vai acertar sempre, é porque muita gente já escreveu tal coisa. Ou seja, ainda assim, mesmo sendo uma ferramenta para você escrever menos, digamos assim, ele tem esse problema, ele nunca vai acertar sempre, 100% das vezes. Então, voltando aqui para o ChatGPT, tem gente, principalmente muito influenciador, muita gente abestalhada, gente que não sabe somar 2 mais 2, mas tem canal grande, com muito dinheiro, farmando, né? De visualização, influenciador, e que fica falando desse tipo de besteira. Eu não vou citar nomes para não ter problema, mas é uma coisa absurda, absurda mesmo. Gente dizendo assim que o negócio pensa, que tem o QI do Einstein, como eu disse no início desse vídeo. Cara, isso é ridículo, isso não faz nem sentido. Do ponto de vista tanto computacional como também do funcionamento realmente disso daí. Ou seja, é um absurdo completo, 2 vezes absurdo. E ainda tem gente pensando que dá para fazer uso disso para estudar, para sei lá o quê. Não, modelo de inteligência artificial, entre aspas, é feito para automatizar processo. Você quer escrever um texto, você quer que não gastar tempo pensando num texto, num copy-paste para você, sei lá, fazer um marketing, botar no teu Instagram, fazer alguma coisa, beleza, isso daí é o uso apropriado para esse tipo de coisa. Agora, você ficar perguntando, ficar um monte de coisa, não só você não vai aprender, como é provável que você desaprenda.
Ou seja, ao invés de você estar estudando, você vai estar regredindo. E ao invés de ir para frente, tá indo para trás, basicamente. Então, a forma é muito simples. Quer estudar, quer aprender alguma coisa? Não usa esta merda. Ah, mas eu não sei o que, eu vi fulaninho de tal que recomendou. Não, simplesmente não. Esse negócio, se ele acertou, ou foi porque já existe e você bastava ter pesquisado, ou por uma cagada muito grande que ele acertou na sequência de palavras. Mas não é porque ele pensa, você não tem certeza nenhuma. E aliás, como eu disse, ele foi treinado com base em coisa que já existe. Você quer estudar e você quer utilizar algo que foi criado com base em um monte de coisa que já existe, é muito mais negócio e mais rápido você fazer as pesquisas pelo que você quer. Você vai gastar muito mais tempo ajeitando o promptzinho para ele te dar a resposta mais organizada, mais bonitinha, do que você simplesmente perdendo a preguiça indo atrás. E quando eu digo ir atrás, se você quiser, não precisa ser nem pesquisando. Livro é uma coisa assim que é fenomenal. Embora você possa gastar dinheiro, você ocupe espaço com o livro, tudo, não tem problema. PDF, qualquer coisa, artigo, tá cheio de coisa. Tem vídeo de decência. Quando digo vídeo de decência, é um vídeo que não tem menos que 20 minutos, que nem o caso desse daqui. Entendeu? Um vídeo que veja, imagina eu explicar tudo isso que eu tô falando em um minuto. Não tem como, é impossível. E tem gente que faz essas proezas. O resultado, você não aprendeu, você decorou um negócio e se é que você decorou, é o tipo de coisa assim que em um minuto você já esqueceu completamente. No minuto seguinte que você, entre aspas, arrastar pra cima. Isso daí é algo absurdo, as pessoas não sabem mais pesquisar, isso aí é um problema. Ao invés de você querer ir atrás do conhecimento, porque, como eu falei, desde o início da humanidade, os primeiros objetos de estudo foram feitos pelas próprias pessoas e documentados por elas próprias. Essas documentações foram sendo passadas e quem queria aprender tinha que ir atrás dessas documentações, tinha que ir atrás da fonte do conhecimento. E não ficar aqui parado esperando o conhecimento chegar até você, ser entregado numa bandejinha, que nem o que acontece com esses algoritmos de recomendação, que nem o que acontece quando você usa um chat GPT para esse tipo de finalidade. Não existe, isso é ridículo. Isso não tem nem sentido, na verdade. Como eu disse, muito mais tempo você vai gastar ajeitando o prompt e sem a certeza de sequer saber se isso daí vai realmente te retornar um resultado válido, algo real, e é capaz de ainda ser uma resposta incompleta ou uma coisa completamente mirabolante. Ele pode acertar em muita coisa, mas no finalzinho errar, justamente porque ele não está pegando um texto pronto e te jogando ali, como mais ou menos é como um search engine funciona. Ele vai pegar vários links que contêm alguma coisa relacionada e você é quem tem que filtrar. Não, você fazer isso é você terceirizar para um computador decidir o que é, entre aspas, melhor para você, sendo que é pior, inclusive, do que um algoritmo de recomendação, porque isso daí nem pensar não pensa. Ele simplesmente vai jogar um monte de palavras aleatórias com base em probabilidade. Se tá certo ou não, ele não tá nem aí. Como eu falei, ele foi produzido única e exclusivamente para esse tipo de trabalho. Ficou famoso porque injetaram um monte de dinheiro e um monte de imbecil começou a falar sobre essa porcaria. E acabou que ficou essa fama toda. Vê gente perto de mim que faz uso disso, não sabe pesquisar direito e aí pergunta pro chat GPT, pra mim é o fim da picada, porque eu pensava que era uma coisa que eu só via na internet. Mas não, eu vi presencialmente inúmeras vezes nos últimos, sei lá, 2 meses. E isso considerando apenas as vezes que eu prestei atenção nesse tipo de situação. Porque antes eu nem ia atrás, nem percebia. Mas depois que eu vi isso pela primeira vez e comecei a prestar atenção, nossa senhora, cara, é cada absurdo que se é falado, é cada absurdo que é feito com esse tipo de coisa. Por quê? Porque não entendem como é que a tecnologia funciona. Ah, mas vai me substituir, não sei o que. Calma, muita hora nessa calma. Quer saber se vai te substituir? Assista o vídeo lá do Harmonia, que eu participei lá, o podcast, que eu falei sobre esse tipo de coisa, como é que o impacto que esse tipo de coisa, de tecnologia, vai ter na sua vida e etc. E ao invés de ficar se preocupando, ah, porque o fulaninho disse isso, disse aquilo, não, como eu disse, senta a bunda e estuda, do jeito que sempre foi. Ah, no videozinho curto. Cara, o cara conseguir passar uma informação
em menos de 5 minutos, de forma direita, que você realmente entenda. E quando digo entender, não é compreender. Tem uma diferença bem grande de compreender para entender. Para você realmente entender, é uma coisa tão absurda que esse daí que consegue ensinar em 1 minuto, sei lá, em 5 minutos, vou dizer 5 minutos porque já é muito pouco. O cara consegue ensinar e você realmente entender em 5 minutos ou menos, esse cara daí, sei lá, ele devia estar ganhando rios de dinheiro, devia ser o cara mais cabuloso que tem. Adivinha só, não existe uma pessoa desse tipo. Não existe. Existe muito professor, muita coisa com uma ótima didática, até livro que é sempre construído com o intuito de ser o mais fácil de compreender possível, ainda assim você não consegue absorver as coisas de primeira. Você tem que ler, reler, reler de novo, reler mais umas 50 vezes para compreender e depois de matutar muito, ficar raciocinando sobre aquilo que você compreendeu, finalmente você entender. É assim que funciona o aprendizado de uma pessoa, certo? Então, eu finalizo esse vídeo aqui com essa mensagem. Quer estudar, quer pesquisar, quer aprender? Faça do jeito normal. Não vá para YouTube Short, não vá para TikTok, não vá para Instagram, não vá para nada disso. Isso daí é ridículo, isso aí não existe, isso aí não te ensina nada. Quer ver vídeo no YouTube? Veja, mas não veja aqueles com menos de 10 minutos. Ah, mas eu vi um tutorial que resolve um probleminha e o vídeo é de 1 minuto. Você vai estar resolvendo um problema, você não vai estar entendendo o que está acontecendo e tampouco sabendo por que aquela solução funciona. Se é que funciona, porque você não sabe nem se é um paliativo ou uma solução real. Tudo bem? Então pesquise. Tudo que o ChatGPT ou qualquer porcaria dessa de modelo de linguagem te falar é porque ou já existe em algum canto ou porque ele acertou na cagada. Então, assim como modelos de imagem que você vê notícias por aí, que caramba, o modelo tal, o modelo fulano, ciclano, eles estão copiando, entre aspas, estão fazendo artes iguais a de artistas que já existem. Adivinha só, porque foram treinadas com um monte de imagem, com um monte de coisa. Por isso eles estão conseguindo replicar traço, conseguindo replicar imagens. Entendeu? Não é porque ele pensa, não é porque nada, é porque ele foi treinado com coisas que já existem. Eu deixei isso bem claro, inclusive, mais uma vez no vídeo do Harmonia. Veja aí na descrição, veja em qualquer lugar. Se quiser entender melhor como que um modelo de inteligência artificial, qualquer coisa assim funciona, vai aí também, vai ter em algum canto aí da tela o vídeo do Fábio Akita. Assista, se você quiser entender melhor o da Akita, se quiser só ver se vai substituir eu, todo aquele alarde e tudo, uma inteligência artificial, esse tipo de coisa, veja o do Harmonia. E se você for uma pessoa curiosa e bem intencionada e que realmente está preocupada com o seu aprendizado, com o desenvolvimento dos seus neurônios, da sua cabecinha, veja os dois vídeos. Vai estar em algum lugar, na tela, na descrição, em qualquer lugar. Beleza? É isso. ChatGPT não inventa nada, não é inteligente, não pensa, apenas pega texto e com base no que já existe, ele vai escrevendo baseado em probabilidade e não um conhecimento verdadeiro. Eu espero não ter que vir aqui fazer outros vídeos nessa mesma pegada, porque eu não sou um canal de opinião, e no dia que eu virar um canal de opinião, começar a postar vídeo curto, perdão, batendo no microfone, pode ter certeza que é porque eu tô precisando de dinheiro de forma rápida, fácil, mas não se preocupem que se algum dia isso vier a ocorrer, eu realmente vai precisando de algum dinheiro rápido, eu não vou misturar o meu conteúdo com essas porcarias, porque conteúdo curto, conteúdo desse tipo é lixo, não é estudo, não é material de estudo, é lixo. Vídeo na vertical, lixo. Pesquisinha feita por ChatGPT, por aprender alguma coisa com o ChatGPT, estudar usando o ChatGPT, usando não sei o que, porque o canalzinho de opinião, o canal de fulaninho de tal, lixo. Tudo isso é lixo, isso não te ensina nada. O que te ensina é você ir atrás e entender. O conhecimento não é entregue a você, você que tem que ir atrás e agarrar com toda a força, porque não é uma coisa tão simples. Se fosse tão simples, esse país não estaria na situação que a gente tá vendo. Gente que mal sabe escrever o próprio nome direito, eles consideram que tem o ensino médio completo. Imagine quem não tem, né? É isso, fiquem com Deus, até um próximo vídeo, que eu espero que não seja nada desse tipo. Se achou interessante, compartilhe tudo, porque como eu falei no início, é importante passar uma mensagem dessa, porque senão a gente vai ver situações ainda piores do que a gente já vê atualmente.
pessoas ainda mais imbecis e burras do que a gente já tá tendo, principalmente aqui no Brasil. No mundo inteiro, mas principalmente aqui, que a gente não é de hoje que tem uma educação precária. Fiquem com Deus mais uma vez. Até um próximo vídeo.